paz do Senhor a todo o povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, mais uma escola, mais uma manhã de domingo na presença do Senhor, onde estamos aqui para aprender mais da parte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você que estiver chegando agora, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus para sempre. Deus abençoe a todos. Vamos estar dando início à nossa aula nesta manhã com oração em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por mais uma manhã que o Senhor nos concede de vida e te damos todo louvor e toda adoração, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, nosso aprendizado nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco, nos dando da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, nos enche da Tua graça, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos abrir o entendimento para aprendermos mais da Tua palavra. É o que te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica, louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa e logo estaremos entrando no corpo ou no cerne da nossa aula nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 243 da harpa cristã. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra Tua igreja, ó vontades por desejamos, que pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor.
pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Venham da Assembleia dos Santos sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humildes ao pé do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir o imenso amor. Nós sentimos a presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado é o nome do Eterno, para todo sempre, glória a Jesus. Vamos já estar dando início à nossa aula nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje estamos estudando mais uma aula da nossa escola bíblica e o tema de hoje é os dons espirituais unindo a igreja. Os dons espirituais unindo a igreja. 1 Coríntios capítulo 12. O nosso textual ele fala assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o apóstolo Paulo já está elogiando e dando uma palavra motivacional para a igreja de Coríntios, dizendo que Deus não permita que não falte nenhum dom dentro da igreja, que se torna fundamental e importante para o crescimento espiritual, pessoal e do conjunto no todo, pela forma que Deus fala, trabalha e age no meio da igreja. Verdade prática diz assim: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. A igreja que ela não tem a presença do Espírito Santo para distribuir dons espirituais à igreja, ela se torna uma igreja raquítica, morta, uma igreja sem vida, uma igreja que não produz, não cresce, porque os dons espirituais capacitam o ser humano a realizar a obra do Senhor de forma a agradar ao nome de Deus, de
auxiliar a igreja a ganhar almas, a ter ousadia e capacidade para fazer o desenvolvimento da igreja, para que ela desenvolva, que ela cresça, que ela tenha respaldos no crescimento espiritual que Deus pretende para a igreja. Então, Deus continua até hoje concedendo dons espirituais à igreja, dons estes que vai capacitando para o crescimento da obra. Hoje estaremos falando de forma sucinta acerca de 4 pontos. O primeiro ponto, dons de inspiração. O segundo ponto, dons de revelação. Terceiro ponto, dons de poder. Os dons espirituais, eles são 9, tá? Se distribuem em 3 grupos, os quais eu já falei: dom de inspiração, revelação e de poder. São 3 grupos, onde vamos tentar falar e explicar um pouco de cada um. E por último, estaremos falando sobre um corpo, muitos membros. Um corpo, muitos membros, tá certo? Então vamos começar com as divisões dos dons. Os dons espirituais, eles estão distribuídos ou relatados em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 8. Vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós já observamos aqui esses 13 primeiros versículos, do 4 ao 6, onde está se falando sobre a diversidade dos dons. E primeiro, está dizendo aqui que existem vários dons, tá? Porém, o Espírito que opera os vários dons é o mesmo em cada um. Não é porque hoje eu tenho um dom, você tem outro, outros têm outro, um de profecia, um de línguas, um de interpretação, um de visão. Não é diversos espíritos que fazem isso, é um só Espírito que opera tudo isso em cada um, de forma separada. É um só Espírito, tá? A diversidade de ministérios. Existem vários tipos de ministérios. O que são esses ministérios? Não é ministérios igreja, nomenclatura, tipo Assembleia, Batista, Adventista, Católica. Não é isso, ministérios. Está falando sobre pastor, cantor, diácono, presbíteros, obreiros. Isso são ministérios. Então, há vários tipos de ministérios. Porém, de todos os ministérios, somente um Senhor é o Senhor de todos os ministérios. Somente um Deus é o Deus de todos os ministérios. Então, há vários ministérios, porém o Senhor é um só para todos esses ministérios. Há diversidade de operações. Também há vários tipos de operações. Deus opera na vida do ser humano, na vida de cada um, da igreja, de cada um dos seus filhos, de formas diferentes. Como, por exemplo, Deus curou diversas pessoas. E muitas das vezes Ele curou com a sua palavra, outros Ele curou com mover físicos, né? Como, por exemplo, o cego, ele fez lodo da saliva, colocou nos olhos e pediu para ele se banhar. Enquanto, em outra situação, ele disse, veja, e o homem imediatamente viu. Então, assim, há vários tipos, né, de operações, de milagres. Porém, o Senhor é o mesmo. É o mesmo Senhor que opera. Não é porque é feito de uma outra maneira que é um Deus diferente, como há na cultura politeísta, aí acerca dos deuses com D minúsculo, que existe vários tipos de operações. Não, para cada tipo de milagre, mesmo ainda assim continua sendo um Deus. Deus disse,
quer ser curado, um paralítico de 38 anos. Ele disse, não tem ninguém que me ajude a chegar ao poço, mas ele disse, quer ser curado. Ele disse, quero, então seja, e leva a tua cama. Para o filho da viúva de Naim, ele levantou, tomou pela mão, entregou a sua mãe e ele ressuscitou. Para Lázaro, ele disse, saia, vem para fora. Então, há operações dos dons, dos milagres, são diversas. O mesmo ato de ressurreição, porém, com diversidade de operação. Mas o Senhor que está operando é o mesmo. É só essa explicação. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus, ele dá a cada um dom específico para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. Não é que Deus dá diversos dons para uma pessoa que aquela pessoa é superior às outras. Ele só está dando aqueles diversos dons para uma pessoa porque ele está se tornando pessoa disponível para Deus fazer a vida dele, e naquele lugar, naquele momento, naquela situação, é a pessoa disponível para que Deus venha usar nas diversas utilidades da obra. Mas se naquele lugar exista várias e diversas pessoas que estejam aptas a fazer e operar e fazer a operação da obra do Senhor, ele vai usar diversas pessoas para o que for útil, um para orar, um para interceder, um para expulsar os demônios, um para interpretar línguas, um para profetizar, um para curar, e assim para aquilo que for necessário na sua obra. Ele vai usar cada um na sua área, no seu momento, na sua situação, no seu devido lugar, cada coisa no seu devido lugar. Tá? Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, interessante é que o autor ele especifica isso, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Olha como é interessante, um é a palavra de sabedoria, outro a palavra da ciência. Duas coisas totalmente diferentes. Há muitos que confundem, acham que é a mesma coisa. Palavra da ciência e palavra da sabedoria. Duas palavras, dois dons diferenciados. Versículo 9. A outra, pelo mesmo Espírito. Ele enfatiza, ele é categórico em afirmar e enfatizar que é o mesmo Espírito. Não é outros, não. O mesmo Espírito. A outra, pelo mesmo Espírito. A fé. É um dom também. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Versículo 10. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Versículo 11, para encerrarmos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Então, vários tipos de dons, vários tipos de operações, vários tipos de utilizações na obra do Senhor, mas o Espírito que opera tudo isso em cada um é um só, ok? Pois bem, os dons, vamos começar a falar aqui sobre os dons de inspiração. Os dons de inspiração. Os dons de inspiração são 3, ok? Dons de inspiração. Dom de profecia. Em primeiro lugar, antes de eu entrar sobre o cerne de dons de profecia, eu quero explicar o que é dom, tá? Dom é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para usar em favor dos outros. É uma capacitação, é uma capacidade um talento que Deus permite que a pessoa que recebe este dom tenha para utilizá-lo na obra do Senhor, para auxiliar outras pessoas. Então, logo nós devemos entender que o dom que Deus nos dá não é exclusivamente nosso, é algo que é para fazer útil na obra do Senhor,
para abençoar outras vidas, como por exemplo o dom da cura. Muitas pessoas, Deus tem misericórdia sobre a vida de muitos e lutam com enfermidades que a medicina não resolve. Deus usa pessoas para as curarem pelo Espírito Santo, com o dom que Deus a deu, e essa pessoa é curada. Então, o dom que Deus deu para um é para abençoar a outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, dom é capacidade ou talento dado pelo Espírito Santo para o serviço de Deus em favor dos outros, tá ok? Então vamos lá, dons de inspiração. Primeiro dom de inspiração, dons de inspiração. Primeiro dom de inspiração, dom de profecia. Versículo de número 10. A outros a profecia, tá? O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Jesus, ou em nome de Deus, perdão. É uma ação do Espírito Santo, transmitida sempre racionalmente. Olha, transmitida sempre racionalmente, exposta conforme suas próprias palavras. A profecia deve ser expressa no idioma de quem profere e dos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, consolada e exortada. Ok? 1 Coríntios 14 e o versículo 3 diz assim, Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, quem profetiza está falando em nome do Senhor. É um dom de representação. Deus usa vidas para representá-lo, transmitindo uma palavra específica para algumas pessoas, ou para todos. Como assim todos e algumas pessoas, pastor? Alguém pode até perguntar. Primeiro, há o dom de profecia. Existe. E Deus usa ele na vida de pessoas de duas maneiras. Ou no conjunto, que é quando a palavra exposta ou pregada é uma palavra profética e ela está sendo transmitida a todos. Palavra profética, palavra de profecia, ela é transmitida com a pregação da palavra. Isso é uma palavra de profecia. E o dom de profecia é uma pessoa que tem a capacidade de representar a Deus na sua maneira, da sua forma. E eu represento Deus quando eu estou profetizando, pregando a palavra de Deus. Eu estou transmitindo uma palavra para o conjunto. Eu estou usando o dom de profecia. Não é todo mundo que sabe pregar. Não é todo mundo que sabe profetizar. Não é todo mundo que sabe usar a palavra profética, que é a Bíblia, que é a maior profecia que existe em todo o universo. É ela. Existe também o dom de profecia que é para utilização pessoal, ou seja, ele vai especificamente a uma pessoa. Quando Deus usa em uma revelação, em um dom de profecia, ele usa de uma revelação para falar exclusivamente a uma pessoa, a duas pessoas, exclusivo. Ele se direciona a alguém, ele chama pelo nome, Samuel, Daniel, Davi, ele especifica a direção daquela palavra, ou num conjunto para a tua casa, para a tua família, ou seja, naquele grupo. Ele também se fala para a igreja, quando ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele também se utiliza para falar à igreja. Quando ele fala, tenho conhecimento das tuas obras, sei que tendo pouca força não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra, ele está se referindo também à igreja. Então, o dom de profecia ele é utilizado para diversas áreas no que for necessário. Há momentos que Deus quer falar específico a uma pessoa, mas tem horas que Deus quer utilizar para falar direcionado à igreja. E o dom de profecia ele tem que ser utilizado para se falar na linguagem que seja compreensível, tá? Ele tem que ser utilizado no linguajar natural, ou seja,
quem recebe a mensagem, ela pode receber até em mistério, em dons, ela pode até falar em línguas, mas a interpretação do recado, ela tem que ser falada de forma plausível, legível e audível, em bom audível, em um bom som. Ou seja, quem recebe a palavra do dom de profecia, ela tem que entender o que está sendo profetizado, ela tem que entender o que está sendo pregado e transmitido para ela. Quem está levando a palavra de profecia tem que falar de uma forma legível. Há pessoas que estão profetizando para uma outra e ela começa a falar de maneira que a pessoa não entende, fala em mistério o tempo todinho, em mistério, e a pessoa sai de lá dizendo, não entendi nada. É claro, quando Deus está entregando um recado, Ele precisa que quem receba o recado, mesmo que quem esteja entregando não entenda o porquê daquelas palavras, mas quem está recebendo vai entender. Isso é importante, porque quando Deus usa alguém para falar, é porque aquela palavra ela tem direção, endereço, e quem está recebendo sabe o porquê está recebendo aquela palavra, ok? Então o dom de profecia é falar em nome de alguém, e o único ser que nós falamos em nome dele é Deus, tá? E dom de profecia é representar ou falar em nome de Deus, ok? Então, um dom de inspiração, dom de profecia. Um dos dons de inspiração são classificados em 3 níveis. São 9 os dons, 3 e 3 e 3, são 3 níveis de inspiração, revelação e de poder, ok? Dons de inspiração, o primeiro, dom de profecia. O segundo, variedade de línguas, ok? Variedade de línguas. É a habilidade do crente falar em línguas nunca ensinadas, que fluem sobrenaturalmente para edificar aquele que as fala. Existem pessoas que têm dom de variedade de línguas. Eu conheço pessoas que têm esse dom, tá? Eu tenho uma tia que ela é pastora, o nome dela é Valquíria, né? Pastora Valquíria. E Deus a entregou um dom que está classificado na variedade de línguas. Que dom é este, pastor? Alguém pergunte. Ela tem a capacidade dada por Deus, não por homem, que isso ela nunca estudou, e eu conheço desde a minha infância. Ela nunca fez um curso sobre isto, pelo menos que eu saiba, que ela fez um curso, que ela fez nada disso. Quando Deus a usa em mistério, ela fala em espanhol, nítido e limpo, numa linguagem nítida, como se ela fosse fluente em espanhol. Isso é algo que não tem como explicar, porque eu estudo um pouco de espanhol, o básico do básico do básico do básico, compreendo muito pouco, mas entendo algumas coisas. Porém, quando Deus a usa em mistérios, ela fala o espanhol fluente e limpo, como se já fosse naturalizada daquele linguajar. Então, ou seja, é um mistério de variedade de línguas. Tem pessoas que falam inglês limpo e nunca estudaram inglês. Tem pessoas que falam o japonês, o alemão, o árabico e nunca fizeram. Então, variedade de línguas é esta capacidade que Deus permite de pessoas falar um dialeto que nunca foram ensinadas, que nunca tiveram a oportunidade de aprender. E isso só é permitido por Deus. E são muitas pessoas que têm essa capacidade, tá? São muitos os que têm essa direção de Deus para utilizar-se deste dom, tá? Não é todos que têm isso. Não é todos que utilizam-se desse dom. E este dom, ele não é para a igreja. Ele é um dom pessoal. Ele edifica a vida no conjunto pessoal, no particular, porque o falar em outras línguas edifica as pessoas que estão a ouvir, não vão se edificar, porque vai dizer, eu não estou entendendo,
A pessoa no meio da igreja, de repente alguém começa a falar em mistério e fala em inglês. A pessoa vai achar que ela está falando em mistério do mesmo jeito, ou se não fala em japonês, para ele está falando em mistério do mesmo jeito. Aquela variedade de língua, aquele linguajar, só vai edificar quem está falando. É pessoal, é algo transmitido para o particular, o eu, não para não para a segunda pessoa, para o grupo, para o ouvinte, mas para mim, tá? Eu falo em outros dialetos. Então, eu falando vai edificar a mim, é uma palavra de Deus para mim, uma revelação de Deus para mim, e não para edificação dos outros. Os outros vão até se surpreender ou podem até estranhar. Mas o dom de variedade de línguas é isto. É uma capacidade dada por Deus para falar em outros dialetos que não foi estudado, não foi aprendido, não, entendeu? Esse é o dom de variedade de línguas, ok? Terceiro dom de inspiração. Na classificação dos dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, e o terceiro, interpretação das línguas. Interpretação das línguas, ok? A outros é dada a capacidade de interpretá-las. De imediato temos que observar que não é tradução. Temos que deixar isso bem claro. Não é tradução, e sim interpretação das línguas, tá? Interpretação das línguas. Outra coisa que é importante salientar é que, apesar de parecer como o dom de profecia, é distinto. É distinto. Ok? É diferente. Para executar geralmente esse dom são necessárias 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Mas uma única pessoa pode falar e interpretar. Já no caso de profecia é necessário uma pessoa só e não precisa de intérprete, já que é proferida no idioma materno do falar e dos dons e dos ouvintes. Falar em línguas não é concebido pela mente humana, da mesma forma que interpretar as mensagens divinas. Entendamos. Há pessoas que confundem interpretação de línguas com profecia. Por quê? Porque na palavra de profecia, quando você se especifica direcionado a uma pessoa, quando é com direcionamento, com endereço, como diz assim, para uma pessoa, nessa questão, muitas pessoas começam a falar em mistérios e falam aquilo que Deus está transmitindo, explica aquilo que está sendo transmitido, ok? Ou explicam. Tudo bem. É praticamente isso. Falam em línguas e transmitem uma mensagem. Profecia. Quando é uma profecia para uma pessoa. Na interpretação de línguas, na maioria ou praticamente em todos os casos, se faz necessário o uso de 2 pessoas. Explicando, pastor, é exclusivo para 2? Não. Há momentos que Deus não tem as 2 pessoas na sua presença, na sua classificação de capacidade para isto. Ele se usa de uma. A mesma que está interpretando é a mesma que também fala. Então é por isso que muitas das vezes alguns confundem com profecia com interpretação de línguas, ok? O que quer dizer a palavra interpretar? Interpretar ou interpretar. Interpretação vem de interpretar, que quer dizer explicar, traduzir uma língua. É o mesmo que eu não sei falar no dialeto do inglês, eu vou para os Estados Unidos, chegando lá, como não sei falar, eu contrato um intérprete, ok? E ele, o que eu falo, ele vai interpretar e falar
falar para os naturais do local, né? É mesmo que isso, como se fossem duas pessoas indo a um lugar que o outro não conhece, porém ele está com uma mensagem para transmitir, alguém tem que traduzir para ele. Ok. É o mesmo que na palavra de Deus, o dom de interpretação de línguas. Quando Deus usa alguém, levanta alguém para falar apenas em mistérios ou em línguas estranhas. E precisa transmitir uma mensagem. Ela pode ser pessoal, específica ou para o grupo em todos. Deus usa muito esse ministério, não dizendo que Deus não usa de outras maneiras, mas ele se utiliza muito desse dom para transmitir uma palavra, quando é uma palavra que ele quer transmitir específica para a igreja, tá? Quando ele quer transmitir uma palavra para o grupo no todo, para a igreja no conjunto todo. Aí Deus se utiliza de alguém, começa a falar em mistérios. Ela começa a falar em línguas, começa a falar em mistérios, e precisa que Deus levante outra pessoa que entenda o que está sendo falado e transmita a mensagem. Entendeu? É como se fosse um tradutor de idiomas. É isso que o dom de interpretação de línguas. É aquela pessoa que tem a capacidade ou o talento dado por Deus para entender o que alguém em línguas está falando e transmite a explicação para a igreja. Isso é um dom que Deus dá a algumas pessoas. Alguém fala em línguas, em mistérios, e alguém que tem o dom de interpretá-la ouve e transmite para um destino específico. Isso é o dom de interpretação de língua. Está embutido na classificação dos dons de inspiração, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Você pode anotar isso aí, guardar, escrevê-lo, para deixar aí nas suas lembranças, ok? Dons de inspiração, não esquecendo os dons de inspiração, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, são os dons de inspiração, tá bom? Primeira classificação dos dons. Segunda classificação dos dons de revelação, mais 3 tipos de dons, onde eles estão classificados nos dons de revelação. Primeiro dom de revelação, palavra da sabedoria. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Versículo de número 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios. A palavra de sabedoria é, na verdade, uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. A sabedoria provém estritamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. No Antigo Testamento temos vários exemplos de pessoas de sabedoria divina, mas Salomão é, sem dúvida, o nosso maior destaque. Exemplos: Salomão, Cecílio de Jerusalém, exemplo também de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, a sabedoria provém estritamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. Ou seja, palavra de sabedoria é uma capacidade dada por Deus de alguém saber lidar com as diversas áreas, em diversos lugares, diversos momentos, em todos os momentos, em todas as situações da vida. É uma capacidade dada por Deus. Observamos a Salomão como era um jovem que pediu a Deus, deu a ele a oportunidade de receber tudo o que ele quisesse, de pedir o que ele quisesse. Ele pediu sabedoria. O que é isso? É um dom que Deus permite às pessoas que a têm de saber resolver e ser mediador de problemas, conflitos, de situações, aonde ele vai trazer
a melhor estratégia ou a melhor forma de resolver qualquer problema, de aconselhar qualquer pessoa, de ensinar, instruir qualquer momento, qualquer pessoa, em qualquer situação. Isso é um dom de sabedoria, e isso só é dado pelo Espírito Santo, é uma capacidade somente dada e concedida por Deus às pessoas que as buscam. Sabedoria. Quantas pessoas não passam por isso? Isso é mais comum para anciões, pessoas já mais maduras, que além das experiências vividas, Deus os concede, porque eles procuram mais se dedicar à inspiração dada por Deus. O jovem em muitos momentos, eles são imaturos, eles são eufóricos, emocionalistas, gostam muito de viver a vida, dizendo não que Deus não pode usá-los, usam, mas a maioria das vezes os jovens eles se dedicam mais aos dons de poder, de inspiração, de mover, e os dons de sabedoria é mais aqueles dons de reflexão, de pensamento, aonde você vai assimilar a situação, como por exemplo Salomão. 2 mulheres tiveram 2 filhos, um acabou sem querer ou não querendo, acabou morrendo dos seus filhos ou matando o seu filho sufocado, fez uma transmissão ou uma inversão de filhos, onde uma disse que a outra que matou o seu próprio filho, a outra disse não, foi esse filho que está vivo é meu, a outra disse não, o filho que está morto é seu, o vivo é meu, e houve aquela confusão, e Salomão de uma forma sábia resolveu a situação, onde ele disse, vamos partir a criança viva no meio, metade para uma, metade para outra. Só uma mãe de verdade ela sabe se impor a respeito do seu filho. Ela imediatamente disse não, deu meu filho a ela. Melhor ele vivo com ela do que morto com as duas. Então deu meu filho para ela, dei a criança para ela. Imediatamente, como um sábio, ele soube direcionar de Deus, teve a direção de Deus para entender que aquela era a verdadeira mãe da criança. Ou seja, só uma mãe que para ver o bem do seu filho abre muitas das vezes de mão de o tê-lo para que ele viva bem. Como muitas mães, às vezes, abre de mão do seu bem-estar, da saúde, de alimentos, de sustentos necessários e básicos para prover para os seus filhos. Então, foi um uso de sabedoria. Se não fosse de sabedoria o uso, se aquilo não fosse dom de sabedoria, a criança tinha morrido, o diabo tinha perdido, as duas tinham sido, sair dali envergonhados. Então, o uso da palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, é isto. É quando Deus dá a capacidade ao ser humano, à pessoa, de fazer uso de momentos de sabedoria em diversas situações, que às vezes a gente olha assim e diz, eita, estudou muito para aprender isso. Não, foi Deus quem os capacitou. Amém? Dom de revelação. O primeiro dom na classificação dos dons da revelação é o dom de sabedoria. Dom de conhecimento. Dom de conhecimento. O que é o dom de conhecimento? Este dom, por sua vez, trata de conhecimento profundo e de origem divina. Está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. A ciência é o conhecimento profundo ou compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente, movido pelo Espírito, para declarar fatos que estão em oculto ou que ainda não ocorreram. Elias e Eliseu foram exemplo de manifestação do conhecimento divino. Pedro e Ananias, Paulo, Jesus. Ou seja, pessoas que Deus dá a capacidade, um talento, um dom, para visualizar
e expor na vida de outros coisas que estão ocultas, que não se sabem, que não foram reveladas. Isto é dom de conhecimento, ou a palavra também chama dom da ciência, que é o dom de conhecer e de saber as coisas que estão ocultas. Eu li um livro, um livro que depois eu vou tentar achá-lo, que ele fala sobre o dom de conhecimento. É um grande pregador, e ele disse que uma certa feita ele foi pregar em uma igreja, e no final do culto faz aquela filazinha de pessoas que querem oração que o pregador ore por eles, né? Irmão Jadiel, Deus abençoe, paz do Senhor. Que Deus, aquelas pessoas querem que eles orem por ela. E naquela fila de pessoas que estavam pedindo oração ao pastor, ao pregador, no meio daquela fila tinha uma senhora que ela estava com um problema pessoal na sua casa e problema de saúde. E ela foi pedir oração. E no fato dela pedir a oração, o pastor, Deus deu a visão a ele do problema que aquela mulher estava passando, de toda a situação. Ela não tinha falado isso para ninguém, não tinha falado com o seu pastor da igreja. Ele estava sendo convidado pelo pastor da igreja para pregar num congresso. Naquele congresso, o pastor da igreja não sabia o problema daquela mulher. As pessoas que estavam ao lado dela não sabiam a situação que ela estava passando, não sabiam o oculto que ela estava vivendo. Mas Deus deu a este pastor a visão de todo o problema que ela estava passando. E quando ele vai orar por ela, ele revela todo o problema. Ele revela toda a situação. Ele revela tudo que está em oculto. É quando Deus mostra o que está em oculto na minha e na sua vida. Quando nós não conhecemos, não entendemos, não falamos para ninguém. Às vezes, nosso irmão, nossa irmã, nossos pastores, nossos líderes, nossos companheiros, nossas esposas, nossos maridos, eles não sabem o que está acontecendo no oculto. E Deus usa alguém para revelar este oculto. Que às vezes a gente faz coisas dizendo, Deus não está vendo, fulano não está vendo. E Deus deu dons a pessoas que têm essa capacidade de ver aquilo que as pessoas acham que não está sendo visível. Então isso é dom de ciência, o dom de conhecimento. É saber de coisas que as pessoas não entendem como isso aconteceu. Eu conheço vários lugares que as pessoas chegam para estar, chegam lá, estão passando por alguma situação, por algum problema, que elas não expressam isso, não falam isto. Mas Deus usa quem está pregando ou alguém e diz, mulher, homem, eu sei o teu problema. Tu estás passando assim, 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 assim. Tu vieste neste lugar pedindo a resposta e querendo a solução do problema. Deus está te resolvendo, Deus está resolvendo o teu problema. Então, isto é algo que muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu não falei isso para ninguém. Ninguém sabia disso, eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Deus usou uma pessoa em uma situação que eu disse, Deus, eu preciso de uma resposta, porque eu não estou me sentindo bem, eu preciso que Deus me oriente, eu preciso de uma orientação. E isso eu falei na minha mente, eu não falei para ninguém isso, eu não disse isso a ninguém. Isso eu não tinha falado, eu não tinha verbalizado para ninguém. Em oração, calado, eu falei na minha mente. Deus ouviu isso. E o pregador que estava se utilizando da palavra naquele momento, Deus usou ele para falar, homem, tu pedistes para eu falar contigo. E tu pediste uma resposta sobre o teu problema. Estou te dando uma resposta hoje. Tu estás assim, assim, assim. E tudo aquilo que eu falei com Deus na minha mente, no meu oculto, que ninguém tinha ouvido, Ele falou tudo que eu tinha falado. E isso chama-se dom de conhecimento. E é dado a pessoas que buscam. Há o dom de interpretação, o dom de falar em línguas, o dom de profecia. O dom de conhecimento já é outra coisa. É quando Deus usa uma pessoa para falar coisas ocultas, mistérios que não são para todos. Nem todo mundo tem esse dom, tem essa capacidade. Ok? Não é todo mundo.
Mas quando Deus usa alguém para falar em mistérios, no dom de conhecimento, ele revela o oculto, o profundo e o escondido, para exortar quem está falando e para exortar aquele que está recebendo a palavra, ou para que venha mudar de vida, para que venha mudar de situação, para que venha se arrepender, para que venha aceitar Jesus, e assim por enfim, ok? Dom da palavra do conhecimento é o segundo dom na classificação dos dons de revelação, amém? Terceiro dom que está na classificação dos dons de revelação, que é o dom de discernimento de espíritos. Na língua grega, ao usar-se o termo diácrisis, que é traduzido como ato ou efeito de julgar, distinguir, ver claramente, diácrisis. Eu vou colocar essa palavra aqui para que as pessoas entendam que palavra é esta. Uma palavra grega diácrisis, ok? Diácrisis. Esta palavra é uma palavra grega que significa efeito de julgar, distinguir, ver claramente, ou seja, verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, verificar de ato sobrenatural, de modo sobrenatural, a origem de uma ação. Se é procedente do espírito do homem, de um espírito maligno ou do espírito de Deus. O discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações espirituais que ocorrem em nosso meio. O que é isso, pastor? Que dom é este? É um dom que eu acredito que quem é líder deveria buscar este dom. Por quê, pastor? Porque dentro da igreja existem várias pessoas, existem várias meninices, existem vários escândalos espirituais, existem manifestações malignas que homens não estão entendendo e acham que é o Espírito de Deus, que o espírito maligno ele sabe imitar muito, mas muito bem o falar em línguas, os mistérios de Deus. Ele sabe interpretar ele sabe encenar muito bem os dons do Espírito. Tá? Ele sabe imitar muito bem, quase que de forma imperceptível, os dons dentro da igreja, os dons de Deus dentro da igreja. Então o que acontece? Quem é líder, quem é pastor, quem é responsável por uma igreja, um presbítero, ou seja lá, um obreiro que seja responsável pela igreja ou pelo ministério, é de fundamental importância que ele busque de Deus este dom. Por quê, pastor? Alguém pode perguntar, pastor, por que é fundamental? Porque dentro da igreja existem várias pessoas que se dizem estar cheias do Espírito Santo, e muitas das vezes elas estão possuídas por malignos, por espíritos malignos, como uma pessoa que tem uma vida errônea, que tem uma vida toda errada, que tem uma vida totalmente desconcertada, fora dos padrões da vontade de Deus, chega e diz, eu tenho o Espírito Santo. Não, na realidade ela tem um espírito maligno que está escondido, permitindo que ela, em tese, sinta o Espírito, mas na realidade não é o Espírito Santo. E ali possuída, começa a dançar, bater nas coisas, quebrar, cair, levantar, e as pessoas acham, pensam e dizem, é o Espírito de Deus. Não é. O Espírito de Deus, na vida das pessoas, ele é consciente, ele não faz bagunça, ele é sadio, ok? Ele não tira 100% da sanidade das pessoas. A pessoa está batizada no Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, mas ela está consciente do que está se fazendo, ok?
Então, discernimento de espírito é a capacidade de interpretar o espírito que está na vida da pessoa. Às vezes é o espírito demoníaco que está dentro da igreja. O espírito demoníaco que está dentro da pessoa faz com que a pessoa dentro da igreja fale, pule, marche, bata palmas, grite, fale até em outras línguas. E as pessoas dizem, é o Espírito de Deus. Às vezes é demônio dentro da pessoa. Tá? Às vezes é meninice. Meninice em quê? As pessoas marcham, pulam, dançam na igreja e dizem, eu estou cheio do Espírito. Mas não, é meninice. Nós observamos nas redes sociais, muitas pessoas que estão dentro da igreja. Tem um vídeo aí de um senhorzinho que está dentro da igreja dançando, enquanto uma música está rolando, uma música, um louvor da igreja está rolando, ele está dançando ali um forrozinho, ó. E tem gente que diz, é de Deus. Não é, é meninice, é espírito da carne. Pessoas que não estão libertas. Estão dentro da igreja, mas dentro de si não se afastou o desejo das coisas do mundo. Estão dentro da igreja, mas as coisas do mundo não saiu deles. Isso chama espírito de meninice. Tá? Faz as coisas do mundo dentro da igreja. É meninice. E as pessoas que estão na liderança precisam ter esse discernimento. Quando é o Espírito de Deus, a pessoa está consciente, tá? O Espírito Santo não tira a sanidade de ninguém, ok? Ele não faz com que você fique louco, sem entender o que está acontecendo. Você conhece, você entende, tá? Quando é Deus, você entende. Você não perde o controle, você não fica fora de si. Não fica. Deus, ele dá um espírito consciente, ok? Você vai falar em línguas, você vai ser cheio do Espírito Santo, mas isso é consciente, certo? Você vai estar como se estivesse anestesiado, ou seja, uma pessoa anestesiada é o quê? Ela está sem sentir dor, ela está sem sentir nenhum problema, mas consciente. Você vai ao dentista, o dentista vai lá, aplica anestesia no seu dente para arrancá-lo. Você está consciente, mas no local não está sentindo dor. É feito a cirurgia, arranca-se o dente, faz a cirurgia, opera, faz a suturação, costura, tal, beleza. Mas você está consciente, mas ali não está sentindo dor. É igual a pessoa cheia do Espírito Santo. Ele está consciente, mas o seu natural está desconectado do natural. Ele não está sentindo a esfera material, ele está ligado no céu. Natural, psicologicamente ele está sã. Ele vai entender, eu fui no céu, eu senti uma presença, eu senti um calor gostoso, eu senti o Espírito Santo do meu lado. Ele vai ter consciência de tudo isso. Porém, no sobrenatural, ele não vai fazer coisa, não vai quebrar a cadeira. Eu creio que muitas pessoas já viram isso. Viu dentro das igrejas aí pessoas que se dizem estar cheio do Espírito Santo, quebra a cadeira, derruba banco, bate nos outros. Eu conheço uma pessoa que uma vez estava numa igreja, foi com um grupo de jovens para uma igreja, chegou lá, uma pessoa que estava do seu lado disse que sentiu a presença do Espírito Santo, deu uma porrada na cara e depois foi dizer foi o tapa do Espírito Santo. Isso é coisa do cão, rapaz. É coisa do maligno. Isso é meninice, isso é infantilidade. Então, quem está na frente, na liderança, precisa buscar de Deus esse dom. Dom de interpretação ou discernimento de espíritos, para saber de dentro da sua igreja, dentro do teu ministério, dentro da igreja que tu convive, se quem está recebendo verdadeiramente o Espírito, seja de verdade o Espírito Santo. Se não é meninice, se não é espíritos malignos, tá? Que muitas das vezes chega disfarçado dentro das igrejas e imitam as coisas de Deus e as pessoas acham que é Deus, tá? Então, terceiro dom que está na classificação dos dons de revelação é o dom de discernimento do Espírito. Vou repetir mais uma vez. Dons de revelação são 3: dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento e dom de discernir os espíritos. 3 dons que estão na classificação dos dons de revelação. Ok? Já falamos dons de inspiração, dons de revelação e agora, por último, os dons de poder. Quais são os dons de poder? Terceira classificação, dons de poder. E esses dons de poder, existem também 3 subclassificações. Primeiro dom
que está na classificação dos dons de poder. Primeiro, dom de cura. O dom de cura são os dons de curar. Os dons de curar são recursos utilizados por Deus para a realização de curas milagrosas. O dom de curar são utilizados por Deus para a realização de curas milagrosas. Uma observação que deve ser verificada neste dom é que ele está no plural. Isto indica que são várias as formas de manifestação de cura realizadas através deste dom, ou seja, quem tem o dom de curar, ele tem a capacidade dada por Deus para realizar diversos dons de curas, diversos milagres, que são dons para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas nas suas visões, na sua audição, pessoas que voltam a falar, que não sabem, que não falam, que começam a falar, que voltam a falar, pessoas que estão sendo curadas do problema na coluna, problema estes que causa deformação no corpo ou a deformação na sua andada, nas suas pernas há um defeito, e o dom de cura serve para isto. O dom de cura é para isto, para que haja o milagre dentro das pessoas, na vida das pessoas, que a medicina não pode resolver. Câncer é um problema, é uma enfermidade que a medicina não tem cura para ele. O câncer. Irmão Jadelso, Deus abençoe a você que está aí também nos assistindo, ok? Deus abençoe a você, irmã Márcia, a tua casa, em nome de Jesus. Cura o câncer, problemas de infecções, cistos, disco de hérnia, bico de papagaio, perna que muitas das vezes ela está menor do que a outra, que voltam e ficam ao mesmo tamanho, coluna torta, causando defeitos na vida da pessoa, voltam a se alinhar, problemas nos rins, nos pâncreas, fígado, coração inchado, que volta a virar o coração normal. Então, são dons que Deus dá a pessoas e elas utilizam-se desse dom para realizar maravilhas que a medicina não consegue. É quando, muitas das vezes, a própria medicina é categórica em afirmar que existem milagres de Deus. Quando, muitas das vezes, algumas situações eles chegam e dizem assim: nós só fomos até aqui. Deus abençoe, irmão Jadelson, a tua família também, tá? Manda paz aí para tua esposa, irmã Márcia. Irmã Márcia, né? Eu espero que eu esteja acertado para não passar vergonha. Deus abençoe. O dom de cura é para muitos milagres. Existem vários tipos de operações. E Deus, ele faz de várias maneiras. Ele usa pessoas, coloca as mãos na vida das pessoas e aquelas pessoas, elas são curadas. Eu estava assistindo ontem no YouTube, Deus usando o pastor Roberto, lá num congresso em Mato Grosso, onde Deus estava usando ele para pessoas serem curadas de audição, que não ouviam, estavam sendo curadas, dom da cura nas suas visões, onde elas não enxergavam, estavam passando a enxergar. Uma criança voltou a falar, voltou a ouvir, que não ouvia, de nascença. Deus usando para que ela fosse curada da sua audição e ela passou a ouvir naquele momento. Eu já vi Deus usar pregadores aqui na nossa cidade, onde pessoas eram curadas do câncer. Elas vomitavam o câncer, elas urinavam as pedras que estavam alojadas nos seus rins, que estavam causando infecções e problemas. Elas urinavam aquelas pedras e eram curadas imediatamente. Tem um dom de cura, e tem pessoas que têm este dom, e são dons que a medicina não consegue explicar aquela situação. Então, este dom, o dom de cura, ele está na classificação dos dons de poder. Então, quem anseia isto, busque de Deus este dom. É um dom que ele também traz muita responsabilidade, ok? Mas busque de Deus este dom.
Apesar nos dias de hoje, homens querem patentear a autoridade deste dom, temos que saber que é Deus quem cura. Ou seja, tem gente que diz: eu sou o grande curador, o homem que tem o dom da cura, que faz. É o pastor fulano, o homem que Deus usa para cura. Mas é coisa que temos que entender: quem realiza tudo isso é Deus. Só quem pode realizar é Deus. Tudo isso só quem faz é Deus. Ok? Primeiro dom da classificação dos dons de poder é o dom de cura. Segundo dom da classificação dos dons de poder é o dom de milagres, operações de milagres. A operação de milagres ou maravilhas não pode ser confundida com os dons de cura. Milagres está no rol de maravilhas extraordinárias. É a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus na esfera espiritual e física, que podem ser observadas a olho nu. Vamos lá. Podem ser usadas como exemplo alguns que perdeu o olho. Que perdeu um olho e por operação de milagres Deus fez nascer outro olho no lugar. Olha uma coisa maravilhosa. Stanley Horton, segundo Stanley Horton, esse dom pode estar relacionado a proteção, provisão, expulsão de demônios, alteração de circunstância ou juízo. Pai do Senhor, peço oração pelo meu cunhado. Amém, amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Mas está repreendido em nome de Jesus. Deus já está dando vitória e livramento em nome de Jesus. O diabo não vai ganhar esta batalha, tá certo? O diabo já perdeu em nome de Jesus. Vamos estar orando sim em nome de Jesus. É Maria e os filhos dela. Ok, Jason. Ok, vamos estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos estar orando sim. Dom de intercessão, dom de fé. Vamos estar orando em nome de Jesus, tá certo? Em nome do Senhor. Dom de operação de milagres é quando há uma intervenção de Deus na vida das pessoas. De que maneira? Quando a pessoa se necessita de algo e o milagre acontece. Vamos, por exemplo, o moço que estava paralítico há 38 anos. Ele não podia andar. Ok? E pela operação de milagres, de maravilhas, Deus permitiu ele voltar a andar. Ou seja, foi restaurado todos os nervos, ossos, toda a estrutura molecular nas pernas, na coluna daquele paralítico, e ele voltou a andar. Observe, Lázaro estava morto, a ciência comprova, morto há 4 dias. E pela intervenção de Deus, no dom de operações de maravilhas, ele voltou a ter vida. Ou seja, isso é dom de maravilhas. O dom de cura é algo diferenciado do dom de maravilhas. O dom de cura, ele vai específico em nenhum problema, nenhuma enfermidade que a medicina não resolve. Câncer, hérnia de disco, problema na coluna, pedras no rins. Então, cura. Maravilhas, ele já vai para uma esfera espiritual onde ela afeta e muda a situação, ela muda o cosmos, como diz assim. Ela afeta no composto geral. Quando isto acontece? Quando vidas estão sendo perturbadas pelo maligno, por exemplo. Tem pessoas que estão sendo afetadas pelo diabo e não sabem entender o que é aquilo. E quando se procura entender, vê que foi uma operação maligna. E a intervenção de Deus age e muda aquela situação. Eu estava assistindo ontem também, aproveitei, né, todo esse trabalho que eu estava assistindo. Eu ouvi um pregador que ele estava orando por uma vida de uma pessoa que estava afetada por uma obra maligna de feitiçaria, aonde dentro do organismo dela estava uma serpente que foi criada ali por uma obra maligna, por uma obra de feitiçaria. Obra esta que esta mulher se alimentava da comida normal
e aquele alimento não estava indo para o seu corpo, ela estava ficando magra, ficando fraca, se desnutrindo. Aquela feitiçaria era para que ela morresse, mas Deus estava cuidando dela para que o milagre acontecesse. O que houve? Ali dentro dela estava uma serpente. Tudo que ela se alimentava, ao invés de ir para o organismo daquela mulher, ia para o ventre daquela serpente, que não permitia nenhum nutriente entrar no corpo, ou seja, ela estava morrendo. E Deus, em uma oração feita pelo pastor, fez com que ela vomitasse essa serpente. Ela vomitou aquela serpente. E a sua cunhada, por obra de Deus, permitiu, Deus a deu autoridade para que aquela serpente fosse morta. E foi quebrada a obra de feitiçaria na vida daquela mulher. Ou seja, é uma intervenção de operações de maravilhas. Como que alguém ia saber disso? Como isso iria acontecer? A medicina não encontrava o problema, ninguém achava. Então, Deus fez esse milagre, uma intervenção de maravilhas, onde aquela pessoa foi liberta daquela obra de feitiçaria. E às vezes a gente nem entende isso, o que está acontecendo no nosso meio, e muitas vezes Deus está dando livramento. Então, operação de maravilhas é quando acontece algo que mexe na intervenção do nosso viver em geral. Amém? Então, operação de maravilhas ou de milagres é quando há uma intervenção de Deus em alguma esfera da nossa vida para a glorificação do nome do Senhor. Ok? Pois bem, segundo dom de poder, segundo dom que está na classificação dos dons de poder é o dom de operação de maravilhas ou de operação de milagres, ok? Terceiro e último dom que está na classificação dos dons de poder é o dom da fé. O dom da fé é diferente o dom da fé é diferente da fé salvadora. A fé, como dom, é uma capacidade do Espírito Santo para a realização de proezas e feitos sobrenaturais em o nome do Senhor. Esta fé é manifestada através de uma ação sobrenatural, impulsionada pelo Espírito Santo. O dom de fé é um dom que ele possibilita a quem tem realizar coisas ou maravilhas ou milagres que humanamente é impossível, mas neste dom ele tem uma capacidade de realizar coisas que as pessoas ficam boquiabertos com aquilo. Aonde ele diz como isso aconteceu, é fé. Ele crê tanto, a pessoa que tem este dom tem tanta fé, tanta certeza no que está acontecendo, que muitas das vezes eles se utilizam deste dom da seguinte maneira. Eu vou dar exemplos. Elias, quando chegou na casa daquela viúva, o que temos para comer? A mulher disse: eu só tenho esse caquinho aqui de madeira que eu estou achando, procurando para levar para casa, para fazer um pouquinho de pão, um bolinho de pão para mim e para meu filho, e esperarmos a morte. Farinha, só tinha um pouquinho de farinha e azeite lá na panela. Ele disse: primeiro vai e faz para mim, depois você vai e faz para você e seu filho. Mas nós vamos morrer. Faça primeiro para mim e depois você faz para vocês. O que é isso? É fé. Por quê? No tão pouquinho que aquela mulher tinha, ele fez com que ele tinha tanta fé que Deus ia providenciar abundância naquele lugar, que ele disse: faça primeiro para mim. Se ele não tivesse feito isto, ele estava dizendo: Deus não vai realizar nada, porque a mulher já tem tão pouco. Como é que algo pode acontecer aqui? Mas Deus não. Deus mostrou que em cima da sua fé ele realizaria milagres. Ou seja, a mulher utilizou-se da fé do profeta. Ela foi, chegou lá, fez para o profeta disse: agora faça para você e seu filho. E quando foi lá, tinha de forma que não se acabava, tinha em abundância. Ou seja, isso é fé. É quando você se utiliza de situações crendo que não está vendo, mas está crendo que Deus vai prover. Deus usou o profeta Elias uma certa feita, quando parou de chover por 3 anos na terra e o povo já estava se matando, já estava quase à beira de se transformar em canibais.
Deus usa o profeta por fé. Por fé. Ele diz assim: amanhã haverá comida de tal maneira que muitos vão se saciar ao extremo. Chega alguém no meio e diz: nem que Deus abrisse janelas nos céus poderia acontecer isso. Ou seja, ele estava crente numa tamanha fé que no outro dia Deus ia prover. Olha como Deus é maravilhoso. Deus fez o milagre em cima da fé daquele profeta. E no outro dia houve, fez acontecer desta forma como o profeta assim transmitira. Então, a fé, ela é algo que faz mover grandes coisas na vida da igreja. Faz milagres e maravilhas acontecer, curas acontecer, libertação acontecer. Então, é mediante o dom da fé. O dom da fé, ela vê coisas que não consegue, que no natural não conseguimos enxergar. Ela faz coisas acontecerem no que natural não conseguimos ver. O profeta disse: não está chovendo. Ele foi ao monte com o seu servo e lá ele começa a orar. E ele diz ao servo: vai e olha se tem chuva vindo. E o servo vai lá, olha e diz: não tem nada, profeta, não está acontecendo nada. E ele continua orando. Aí ele volta e diz ao servo: vai lá e olha se está acontecendo alguma coisa. Ele olha assim e diz: não está acontecendo nada, profeta. E volta e o profeta continua orando, crente que vai acontecer algo, porque a terra precisava de chuva. E de repente ele disse: vai lá, porque está vindo algo aí, eu estou sentindo que está vindo algo. Ele não estava vendo, mas ele estava sentindo. Aí vem o servo e olha e diz: eita, profeta, está tendo alguma coisa. Ele disse: o que é que tu estás vendo? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha a mão de um homem. Assim ela é grande. Mas olha, natural. Olha o meu natural, olha eu, olha a minha mão. Olha o tamanho de uma mão. Olha o tamanho de uma mão. Ele disse: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta se levanta e disse: vamos nos preparar, porque está havendo chuva. Poxa, como é que ele estava vendo chuva no momento de sequidão, no momento de tanta escassez de água, e ele viu na mão, uma nuvem tão pequenininha como esta, grandes torrentes de água. Chuva. Sabe o que é chuva? Uma imensidão de nuvens derramando água. E ele viu numa nuvem desse tamanho. Olha o tamanho da nuvem. Olha a minha cabeça, olha a minha mão, olha o meu corpo aqui, ó. E numa pequena nuvem com o tamanho da mão de um homem, ele disse: tá vindo chuva. Ou seja, isso é fé. Ele viu numa nuvem do tamanho da mão de um homem um grande milagre. Isso é fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, para aumentar a nossa fé, no capítulo 11, o versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o dom de fé é enxergar o impossível nas coisas que nós não estamos vendo. Nós olhamos assim e dizemos: não tem solução mais. Não tem como isto acontecer. Não vai acontecer. Deus usa alguém e diz: vai acontecer. Você diz: como? Como isso vai acontecer? Como vai acontecer desta maneira? Como Deus vai fazer isso? Não é explicado. Mas que vai acontecer, vai. Porque quem tem o dom de fé vê as coisas de uma outra visão, de uma outra forma. E isso é o dom de fé. Ter fé é diferente do dom de fé. Fé é acreditar nas coisas. E tem pessoas que só acreditam no que vê. Também é a sua forma de ter fé. Ok? Mas o dom de fé é crer em coisas que ele não está vendo, mas que vão acontecer. Eu estou crente que Deus está a realizar um milagre na minha vida. E tem gente que olha para mim e diz assim: como isso vai acontecer na vida desse pastor aí? Desta maneira, desse jeito como ele está dizendo aí. Como isso vai acontecer? Em breve, Deus
vai me permitir mostrar a muitas pessoas o que eu estou vendo. Não vou falar, mas em breve muitas pessoas vão dizer: poxa, como isso aconteceu na vida dele? É fé. E eu estou crente que isto vai acontecer. É a mesma coisa que deveria acontecer com cada um de nós. Tem pessoas que não estão crentes no que Deus pode fazer. Está limitando o Deus que você serve. Você está limitando o Deus que você diz que serve. Você diz: eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Mas as coisas estão acontecendo na tua vida e você não está vendo. Mas pastor, eu não tenho esse dom de fé. Então vai pela minha. Vai na fé do teu pastor, da tua igreja. E usa-se dessa fé para ver o teu milagre. Então, para encerrarmos e entendermos, terceiro dom que está na classificação dos dons de poder é o dom de fé. Você tem fé? Então creia que Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Por último, um corpo, muitos membros. Unidade e diversidade. Existe um só corpo, que é a igreja. Deus é o cabeça. Ok? Mas em toda esta unidade há diversidade de dons. Ou seja, aqui é um corpo, você, o corpo, ok? Mas nesse teu corpo, que é um só, há várias operações. Vejamos, o cérebro trabalha em um conjunto para operar o corpo inteiro. O coração está diferenciado do cérebro, porém, ele tem a sua especificação de bombear sangue para o organismo todo, até para o próprio cérebro, para que ele possa funcionar, gerando vida no corpo inteiro. O cérebro, ele trabalha para que a mão direita se mova para o lado direito. Ele trabalha para que a mão esquerda se mova para o lado esquerdo. Não são iguais, eles trabalham para direções diferentes. Porém, no conjunto, para auxiliar o corpo no todo. Ou seja, a mão direita, ela trabalha para auxiliar o corpo no lado direito. A mão esquerda trabalha para auxiliar o corpo no lado esquerdo. Pastor, mas eu não queria ser direito, eu queria ser esquerdo. Ninguém pode reclamar pelo que você faz, mas faça ele da melhor e da boa maneira que Deus te fez para fazer. Porque desta maneira que tu faz é para melhoria e para engrandecimento do nome do Senhor no todo. Você faz, abençoa a tua vida e abençoa a todos que estão ao teu redor. Porque nós somos um conjunto de pessoas que têm vários dons para um único objetivo: glorificar ao nome de Deus. Segundo, dons para a unidade do corpo. O que é isso? Dons para a unidade do corpo. A ênfase sobre o fato de que Deus é quem concede os dons não apenas ressalta o propósito unificador de diversos dons, mas também descreve sua suficiência como provisão de Deus para a sua comunidade. Ou seja, são vários dons para cada pessoa diferenciadas, porém para o bem comum de toda a igreja. Ou seja, se cada pessoa que tem os seus dons que Deus dá, eles são utilizados para o bem de todos ali. Porque o dom de profecia, ele serve tanto no pessoal como para com todos. O dom de cura, ele serve de Deus usar alguém para abençoar vidas. O dom de maravilhas é quando Deus usa uma pessoa para realizar milagres que não tem capacidade para o natural. O dom de interpretação é quando Deus usa alguém para falar em mistério e outro para interpretar. Então, tudo isso é um Deus usando a pessoa para abençoar o todo. Exerça o seu dom. De acordo com o apóstolo Paulo, igrejas e pessoas que pensam precisar de mais dons ou de dons diferentes daqueles que o Espírito lhe concede, devem refletir antes se estão usando os seus dons de acordo com o propósito de Deus ou se estão procurando se tornar uma comunidade diferente do plano de Deus para com ele. Ou seja, antes de você buscar outro dom da parte de Deus, primeiro usa o que Deus te deu para fazer e depois busque outros. Mas primeiro busca o que Deus,
Usa o que Deus te deu primeiro, porque o que Deus te deu, neste primeiro momento, se faz necessário para um propósito. Usa primeiro o dom que Deus te deu para o bem de todos. Até para você mesmo. Você diz, Deus não me usa em nada. Deus já te deu um dom e você está achando que não tem, e Deus está dizendo para você, usa primeiro o que eu te dei e depois eu te darei outros. Amém? Então, a nossa aula de hoje foi esta: os dons espirituais e a unidade da igreja, tá? Os dons espirituais estão classificados em 3 níveis, ou seja, dom de inspiração, revelação e dons de poder. Dons de revelação, profecia, variedade de língua e interpretação. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de revelação, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento e dom de discernimento de espíritos. Dons de poder, dom de cura, operação de maravilhas e o dom de fé. 3 classificações. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios são as classificações dos dons espirituais. Amém? Tudo que Deus permite o homem fazer dentro da igreja é para o bem de todos. Então usa o dom que Deus te deu para o bem de toda a igreja, de todos que estão ali participando. Não é um dom exclusivo só para você, mas todos que estão ao teu lado serão abençoados e estão sendo abençoados pelo dom que Deus te deu. Então usa o dom que Deus te deu. Amém? Mais uma manhã na presença do Senhor, vamos estar orando e apresentando a irmã Maria e o Jason, em nome de Jesus, para que Deus venha dar libertação, dar livramento, né? Dar livramento de projetos malignos aí em nome de Jesus, e Deus venha abençoar a vida do irmão Jadielson e sua família, em nome do Senhor Jesus. E a todos que também curtem e participam aí junto conosco. Amém? Deus, Ele tem abençoado muitas famílias. E eu creio que Deus ele vai continuar abençoando. Aprove a Deus que mais tarde à noite, logo mais à noite, estaremos com o culto da família aí em nome do Senhor. E Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Você que puder, também participa do nosso culto à noite, em nome de Jesus. Compartilha aí os nossos vídeos, se inscreva na nossa página, vai lá no nosso canal do YouTube, Ministério André Gomes, também se inscreva lá, compartilha, deixa o teu like e nos ajuda a ganharmos almas para o reino de Deus, tá bom? Vamos estar orando agora, apresentando a vida da igreja, apresentando a vida de cada um e a vida da irmã Maria e Jason. Irmão Jadeus, se eu estiver errado, depois tu me corrige, tá? Me perdoa aí. É Jason, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Deus amado e eterno, te louvamos por mais uma manhã na tua presença, aonde aqui estivemos para ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado, Espírito Santo, pela tão poderosa palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã acerca dos dons que o Senhor nos concede. Obrigado por falar comigo, obrigado por falar com a tua igreja, obrigado por falar com cada um de nós. Pai, te louvamos pela vida dos teus filhos que têm nos acompanhado, que têm assistido, que têm participado das nossas aulas, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Venho também neste momento, Pai, como representante dos céus, como teu representante, Senhor. Mas neste momento, como sacerdote, apresentar a vida do irmão Jadielson e de sua família, Senhor. Que neste momento está pedindo uma oração intercessória pela vida da irmã Maria e do seu filho Jason. Pai, tu sabes e conheces a necessidade desta família. Tu sabes a afronta que o diabo tem levantado contra eles, Pai. E neste momento, como sacerdote, Senhor, eu intercedo, ó Pai, por esta família. Eu intercedo por eles, Senhor, neste momento, nesta manhã. E peço, ó Pai, que com a tua mão poderosa, com o teu agir sobrenatural, o Senhor vá operando uma obra de libertação, Pai. De livramento, ó Pai. Vai tirando toda a obra maligna, Senhor, que queira atrapalhar todo espírito de morte, todo espírito maligno de destruição da família, Pai. Que caia por terra em o nome de Jesus agora, Pai.
Senhor, eu não posso ir até lá, mas o Senhor vai aonde eu não posso ir. O Senhor chega aonde eu não posso chegar. E eu creio, ó Pai, no Deus que pode todas as coisas. Eu não estou vendo aos olhos natural, mas no espiritual eu creio que o Senhor já está operando milagres. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro desta família agora. Vai sobre a vida da família do irmão Jadielson, da sua família, da sua esposa, do seu lar. Vai sobre a vida da irmã Maria, do Jason, Pai, e começa a operar a libertação. Toda obra maligna caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que o teu mover e o teu agir, Deus, opere neste momento de forma sobrenatural sobre a vida desta família. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito de morte, toda destruição do lar, toda destruição da família agora. Em nome de Jesus, Pai, eu não aceito perder esta família, eu não aceito a destruição do lar para o diabo, Senhor. Tu és mais forte e a vitória deles o Senhor já garantiu na cruz, ó Pai, quando destruiu os projetos do maligno, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de morte, toda destruição, toda obra maligna, todo espírito contrário, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos para a glória do teu nome. Abençoa a vida de cada um que nesta manhã esteve conosco, a vida de cada um dos teus filhos que curtiram, que assistiram, que participaram, que deixaram seu like. Pai, abençoe a todos, a minha família, aos meus filhos, a minha esposa, a cada um em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja e crendo no milagre e na vitória dos teus servos, nós já te glorificamos e também já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua vitória. Creia que Deus já realizará o milagre, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Depois, conta o milagre. Além de receber, testifica para abençoar mais outras vidas e para avivar mais a tua fé em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Estamos encerrando mais uma escola bíblica. No próximo domingo, mais uma aula em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, logo mais à noite culto, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Baruch Hashem Adonai.